Num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu falei sobre o Fiat 500, que foi lançado recentemente no Brasil. Esse carro chegou para competir com o Mini Cooper SE. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo, dos preços que são cobrados pela Mini no Brasil e aqui no Canadá. Então os sites que eu vou usar, para comparação é o site da Mini no Brasil e o site da Mini no Canadá. Então esse aqui é o site da Mini no Brasil, A gente vem aqui em Mini elétrico. Lembrando que a Mini ela continua vendendo os carros com motor a combustão, o Mini S, o Mini Cooper S é vendido ainda. Então ele mostra aqui no site as dimensões do carro, mostra os recursos. A Mini oferece esse carro em 3 versões no Brasil: a Exclusive, a Top e a Top Collection. Curiosamente, o carro internamente é o mesmo, questão de bateria, de autonomia. Uma das coisas que mudam, é a questão das cores oferecidas, o tamanho da roda, se oferece teto solar ou não, e recursos tecnológicos também. E esse aqui é o site canadense. A Mini oferece 3 versões também aqui no Canadá, mas ela usa nomes diferentes e um não é equivalente ao outro. Então aqui a gente tem o Classic, o Premier e o Premier Plus. A diferença aqui é de $5.000 para o modelo básico, o intermediário, e o modelo mais caro, a diferença de $8.000. Bom, então esse aqui é o carro que eu vou comparar agora, os preços no Brasil e no Canadá. É o Mini Cooper SE, e para indicar que é a versão elétrica do carro, ano 2022. A Mini, ela é uma marca britânica que pertence hoje à BMW, A BMW comprou ela recentemente. Recentemente, acho que tem uns 20 anos. E o carro que vai ser vendido no Brasil, ele vai ser fabricado em Oxford, na Inglaterra, e vai ser exportado para lá. Informações técnicas, Ele tem 184 cavalos, faz 0 a 100 em 7.3 segundos, velocidade máxima de 150 km por hora, autonomia de 234 km, Então, comparado aí com o Fiat 500 e também comparando com a autonomia do Tesla, é uma autonomia bem pequena. Então, esse carro ele seria mais indicado para uso na cidade, não seria tanto para viajar. E outra informação que eu achei legal também é falando que o custo para carregar esse carro, a bateria dele de 0 a 100, considerando o preço da energia elétrica em São Paulo, ficaria por volta de R$30. E nos artigos que eu li também, a BMW fala que ela tem uma infraestrutura com 250 pontos de recarga no Brasil. Recarga gratuita, inclusive. Então eu coloquei aqui na tela informações relativas ao Mini Cooper tradicional, a combustão, e ao 500e, que foi apresentado recentemente no Brasil, que eu fiz vídeo aqui no canal. Então, por exemplo, para o Mini Cooper SE, ele tem 134 cavalos, o Fiat 500e tem só 118 cavalos. Já o Mini Cooper tradicional, o Mini Cooper S, ele tem 2 versões, O motor com motor 3 cilindros, que tem 134 cavalos, e o motor 4 cilindros, que tem 189 cavalos. Então, ele é um pouco melhor do que o elétrico aqui nesse sentido. O 0 a 100 desse carro, 7.3 segundos. É curioso que o Mini Cooper tradicional, a versão Mini Cooper S, ele faz 0 a 100 em 6.9. Então, ele é mais rápido que a versão elétrica. E o Fiat 500e, que na apresentação que eu compartilhei aqui no canal, foi dito pelo apresentador que ele faz 0 a 100 em impressionantes 9 segundos. Então ele é claramente mais lento que ele. E ele é claramente também mais lento do que o Tesla Model 3, o Extended Range Plus, que seria o Tesla mais lento hoje, que faz 5.6. Velocidade máxima é a mesma, do Mini Cooper SE e do Fiat 500e, 150 km por hora. Mas o Mini Cooper tradicional tem uma velocidade máxima maior, de 230 km por hora aqui. Já a autonomia do Mini Cooper SE é de 234 km, então claramente não é um carro para ficar fazendo viagens, principalmente no Brasil. E o Fiat 500e ele tem uma autonomia entre 320 e 460 km. Eu comentei também num dos últimos vídeos aqui que eu acho muito difícil de chegar a 460 km por conta das restrições. Você tem que estar dirigindo o carro em velocidade muito baixa, com o ar desligado ou aquecedor desligado. Então eu acho que é um número bem teórico mesmo, esse 460. Então, o Mini Cooper SE ele é oferecido em 3 versões no Canadá e no Brasil, mas não só os nomes são diferentes, como eu coloquei aqui na tabela, como os recursos oferecidos em cada um deles também é diferente. Então, por exemplo, o Exclusive no Brasil, ele equivale mais ou menos ao Premier. Comparando os dois sites, eu vi que o teto solar panorâmico, por exemplo, ele começa a ser oferecido no Exclusive no Brasil e começa a ser oferecido no Premier no Canadá. Já o Top e o Collection no Brasil, ele equivale mais ou menos ao Premier Plus, porque ele tem os pneus parecidos, no tamanho da roda. Eles oferecem um Head-Up Display, que é aquele recurso que ele joga a velocidade corrente no para-brisa, para facilitar você saber a velocidade que você está dirigindo o carro sem ter que ficar olhando para baixo.
E o Parking Assistant também, é um recurso que ele começa a ter no Top no Brasil e ele tem só no Premier Plus aqui no Canadá. Então vamos aos números, vamos aos preços. O modelo de entrada, né, do Mini Cooper SE é o Classic no Canadá e o Exclusive no Brasil. Então, para quem não viu o vídeo que eu fiz do Tesla, né, comparando o preço do Model 3 aqui no Canadá e no Brasil, recomendo assistir esse vídeo depois também, eu vou colocar um card no final do vídeo. Mas a tabela que eu fiz tem esse formato. Primeiro eu vou falar o valor do carro, que é o valor anunciado. No Brasil, o valor do carro já inclui os impostos, né? Aqui no Canadá é diferente, porque aqui a gente tem um imposto federal de 5% e um imposto provincial que varia. Eu vou colocar o imposto daqui de BC, que é a província onde fica Vancouver, onde fica Burnaby, que é onde eu moro. E aqui no Brasil tem também programas de desconto a nível federal e provincial para carros elétricos, aquisição de carros elétricos. Então esses são os números aqui, né, para o Canadá, para o modelo mais básico, que é o Classic. Ele começa em 40.990 dólares canadenses. Aí a gente tem 5% de imposto federal, 7% de imposto provincial. Só que aqui no Canadá a gente também tem esses programas, né, para incentivo à aquisição de EV. O desconto federal é de 5 mil dólares e o desconto provincial aqui em BC é de 3 mil dólares. Então a gente soma esse valor com os 12% e subtrai 8 mil dólares aqui. Então o valor final é 37.908 dólares e 80 centavos. Considerando o salário mínimo aqui na província de British Columbia, que hoje é de 15,20 por hora, aqui também é um pouco diferente. No Brasil, o salário mínimo vale para o país inteiro. Aqui no Canadá, cada província determina o valor do salário mínimo e esse valor ele é dado em horas. Então, quando a gente pega o valor do salário mínimo aqui na província, que é 15,20 a hora, multiplica por mais ou menos 22 dias úteis no mês e 8 horas por dia, a gente chega nesse valor aqui de 2.665 dólares e 20 centavos. Quando a gente pega o valor total do carro e divide pelo número de salários mínimos, a gente vê que esse carro custaria 14 salários mínimos, que é equivalente a 1 ano e 2 meses. Lembrando que o valor de salário mínimo, eu coloquei aqui, é o salário mínimo bruto. Obviamente, você tem que pagar impostos. Então, no Brasil, o modelo mais barato custa R$ 239.990. Né? O imposto já está embutido, então eu não coloquei nada aqui. Pelo que eu sei, não tem nenhum programa de incentivo, né, aquisição de carro elétrico no Brasil. Eu posso estar enganado, ou no futuro, se você estiver assistindo esse vídeo depois de setembro de 2021, pode ser que tenha algum programa de incentivo. E o valor total do carro é o valor anunciado no site deles. Considerando o salário mínimo de R$ 1.100, né, em setembro de 2021, pegando o valor do carro, dividindo pelo valor do salário mínimo atual, esse carro no Brasil custa o equivalente a 218 salários mínimos, ou 18 anos e 2 meses. Quando a gente compara a quantidade de salários mínimos para se comprar o carro aqui no Canadá e no Brasil, a gente vê que no Brasil o carro é 16 vezes mais caro do que aqui no Canadá. Eu coloquei um asterisco aqui em cima, lembrando que esse valor aqui do modelo de entrada do Mini Cooper SE é exatamente o mesmo valor que a Fiat colocou o modelo de entrada da 500e. Indo agora para o modelo intermediário, aqui no Canadá é o Premier e no Brasil é o modelo Top. Mesma coisa, aqui no Canadá vai de 40.990 para 45.990, novamente 12% de imposto, desconto de 8 mil dólares, então o valor final é 43.508 dólares e 80 centavos. Considerando o salário mínimo aqui, a gente tem 16 salários mínimos, né, que é a quantidade necessária para se comprar esse carro. Já no Brasil, o modelo intermediário ele custa 264.999, dividindo pelo valor do salário mínimo, dá 241 salários mínimos, ou 20 anos e um mês de trabalho para poder comprar esse carro, se você receber salário mínimo. Então a gente vê que a diferença de 16 salários mínimos para 241, a gente vê que no Brasil esse modelo custa 15 vezes mais caro do que no Canadá. Finalmente, o modelo mais caro, que é o Premier Plus, aqui no Canadá e no Brasil é o Top Collection. Mesma tabela. Então, esse modelo aqui no Canadá sai a 48.990, com 12% de imposto, menos 8 mil dólares de desconto. O carro sai a 46.868 dólares e 80 centavos. Isso dá equivalente a 18 salários mínimos, ou 1 ano e 6 meses trabalhando, recebendo salário mínimo, para poder comprar o carro na versão mais cara, aqui no Canadá. No Brasil, o valor R$ 269.990, considerando o salário mínimo de R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo em setembro de 2021, a gente tem um valor aqui de 245 salários mínimos, ou 20 anos e 5 meses, para poder comprar esse carro recebendo salário mínimo, que equivale a 14 vezes mais do que o valor
que é cobrado aqui no Brasil. Lembrando que eu estou fazendo primeiro essa comparação em salários mínimos, que eu acho que é uma comparação mais justa, porque você mora no Brasil, você, na maioria das vezes, 99% das vezes, você vai receber em reais. Se você trabalha e mora aqui no Canadá, você vai receber em dólares canadenses. Então, eu acho que é uma comparação mais justa comparar o poder de compra aqui no Canadá em dólares canadenses, no Brasil em reais. Então, resumindo, né, quando a gente fala em salários mínimos, o Mini Cooper de entrada ele é 16 vezes mais caro no Brasil. A versão intermediária ele sai 15 vezes mais caro no Brasil. E o Mini Cooper SE é mais caro, ele sai 14 vezes mais caro no Brasil. Para quem lembra do vídeo que eu fiz do Tesla Model 3, o comportamento aqui é o mesmo. O modelo de entrada ele é muito mais caro, o modelo intermediário ele é mais caro, mas não tanto, e o modelo mais caro do carro, ele não é tão caro quanto os dois primeiros. Agora, pode ter gente que ainda chega e fala, não, mas se eu converter o valor do carro em dólares canadenses, o valor que está no site da Mini aqui no Canadá, para reais, e comparar valor real, qual que é a diferença? Obviamente a diferença não vai ser tão grande porque o dólar canadense é uma moeda muito mais forte do que o real. Hoje eu fiz a cotação aqui, $1 canadense está saindo a R$ 4,14. Então aqui, quando a gente converte o valor do carro de dólares canadenses para reais, a gente tem esse resultado aqui. Para o modelo de entrada, o carro sai 1,53 vezes mais caro, o intermediário sai 1,47 vezes mais caro e o modelo mais caro 1,39 vezes mais caro. Então aqui a gente vê o mesmo comportamento, né? A gente vê 16, 15, 14, né? O modelo vai ficando mais caro, a diferença vai diminuindo. A mesma coisa se a gente converter, obviamente, dólares canadenses para reais. 1,53, 1,47 e 1,39. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que esse tipo de conteúdo é importante para a gente ver a diferença do poder de compra aqui no Canadá e no Brasil, né? No Brasil a gente paga mais caro por tudo, por eletrônico, por roupa, por carro novo também, como a gente viu aqui. E caso você ainda não tenha visto o vídeo que eu fiz comparativo do Tesla Model 3, comparando os preços cobrados aqui no Brasil e por uma importadora, né, comprando no Brasil, eu vou deixar um card aqui do lado, né, caso você não tenha visto o vídeo ainda, é só clicar aqui e assistir lá, beleza? Um abraço!